Então, eu fiquei com a questão 5, né, sobre PG, progressão aritmética, e a questão ela diz o seguinte: a soma de 3 termos consecutivos de uma PG, ela é 21, e o produto é 216. Sabendo que a razão é um número inteiro, calcule esses números. Então, numa progressão geométrica, a gente tem a razão, né, que ela é dita como coeficiente Q, e dentro dessa PG, a gente não sabe que números são esses. Ela não dá nenhum dado, só diz que o dado, que a soma é 21 e o produto ele consta 216. Então veja que dentro dessa PG, como a PG é diferente de PA, a PG ela multiplica por uma razão e a PG a PA ela soma. Então, nesse caso, como a gente não conhece nenhum número, a gente tem a seguinte propriedade: eu tenho os 3 termos, primeiro termo, segundo e terceiro. Sendo que o termo do meio, que é o x, que a gente não sabe, ora, se é uma PG, ela multiplica por uma razão, pelo coeficiente, e o termo anterior, para a gente achar esse número, né, a gente divide por esse coeficiente, sempre com a mesma razão. Então, partindo desse princípio, a gente tem a soma desses 3 números, né, que esses 3 termos que a gente não sabe, a gente tem o termo 1, termo 2, termo 3, que é igual a 21. Então, eu somo esse primeiro termo, o segundo e o terceiro é igual a 21. E eu tenho também aqui no segundo, que ele diz que o produto, eu vou fazer a mesma coisa com os termos que eu tenho, que eu não sei quais são, e a gente vai o quê? Multiplicar. Então, para que a gente faça essa conta, né, x sobre q, que é um número, vezes x vezes q é igual a 16, a gente pode ter a seguinte propriedade: a gente, como se trata de um produto, a gente pode cortar esse com esse. Então, a gente, quando corta, elimina esse q, fica x vezes x, que eu tenho x ao cubo. Então, x ao cubo nada mais é que uma raiz de 216, né, elevado ao cubo, que dá 6. Então, a gente já tem meio caminho andado. Por quê? Se eu já tenho x, eu posso o quê? Substituir na equação de cima, como eu fiz aqui na primeira equação. Então, se a primeira equação é x sobre q, e eu tenho um x, então vai ser 6 sobre q, mais 6, que é o x, mais 6 vezes q, que eu também não sei, que é igual a 21. Quando eu resolvo isso, tiro o meu MC embaixo, tudo certinho, me deparo, na verdade, com a equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau a gente pode fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Que essa fórmula de Bhaskara a gente vai ter achar 2x, né? x1 e x2, como a gente fez aqui. x1 deu 2 e x2 deu 1 sobre 2. Então, o que a gente faz? A gente substitui para a gente ver se é verdade realmente, já que ele fala que a soma dá 21 e o produto dá 216. Quando a gente faz isso, para a gente testar, a gente vê se isso é uma verdade. Então, veja, se eu já tenho o x2, eu fiz o quê? Peguei aqui o x' é 2, então eu substituir aqui, já que a gente já sabe que é o q, na verdade, né? Então esse q vai ser justamente dessa primeira equação, 6 sobre 2 dá 3, o 6 é o próprio x daqui, vezes 6 sobre 2, né? 6 vezes 2, na verdade. 6 vezes 2, que é o coeficiente. Na verdade, a gente está procurando o coeficiente, que é justamente da equação do segundo grau. Quando a gente testa, a gente tem 3 vezes 6 vezes 12, que dá 21. Da mesma forma, eu testo o x2, que é o meu coeficiente 2, digamos assim. Então, 6 dividido por 1 sobre 2, que é isso aqui, que eu estou pegando a mesma fórmula e testando e colocando. A gente dá também os 21. Então, a questão sobre PG é dessa forma. A gente usa essa seguinte propriedade, a primeira, né? A gente pega os termos que a gente tem e acha o x. Logo em seguida, achando o x, a gente substitui na equação para achar o q. O q, eu tenho essas duas possibilidades, que quando eu testo, ela me dá uma verdade, né? Então, essa foi a minha questão. Não vou estender muito, que já vai dar 5 minutos.